Olá pessoal, vamos para mais um dos nossos vídeos sobre química computacional. Dessa vez, tratando sobre espectros vibracionais. Com espectros vibracionais, você pode obter espectros infravermelho e Raman. Nesse vídeo especificamente, vamos focar simplesmente nos espectros infravermelho, porque são, no fim das contas, o que as pessoas usam mais. Para um próximo vídeo, nós podemos experimentar com espectros Raman, mas nesse aqui nós vamos falar sobre espectros infravermelho. Como simular espectros infravermelho utilizando o Orca. Para começar a nossa conversa, vamos escolher uma estrutura que vai ser utilizada nos nossos testes. Como sempre, vou escolher uma estrutura que seja simples, mas representativa e que não demore tanto tempo na execução dos cálculos. Um bom candidato é o ácido acético. Eu utilizei o recurso do Avogadro para obter a estrutura diretamente da internet, mas é claro, você poderia simplesmente ter desenhado sua molécula, se assim você quisesse. Feito isso, vamos deixar nossa molécula aqui no canto, já vamos voltar a ela daqui a pouco, mas vamos falar sobre como o Orca calcula os espectros vibracionais. Bem, no Orca, isso é feito a partir de duas palavras-chave. Na verdade, o espectro vibracional é um só, mas ele pode ser obtido através de duas técnicas diferentes. Então, eu posso utilizar a palavra-chave frac ou posso utilizar a palavra-chave numFrac. Essas são as duas palavras-chave. Essas são as duas palavras-chave que eu posso utilizar no Orca para calcular os meus espectros vibracionais. Qual a diferença entre essas duas palavras-chave? Bom, é que o Orca consegue calcular espectros vibracionais analíticos e numéricos. E eu vou separar alguns minutos para explicar qual a diferença entre o espectro obtido analiticamente e o obtido numericamente. Vamos imaginar que nós temos uma função qualquer. Eu vou desenhar a função aqui utilizando o mouse mesmo, então não reparem na letra. Digamos que a função é x ao quadrado menos x ao quadrado mais x mais 3. Existem várias formas de resolver essa equação. Digamos que isso desse uma propriedade para a gente, que essa equação representasse uma das nossas propriedades. Nós podemos resolver essa propriedade analiticamente, ou seja, se eu fizesse uma plotagem da função, ela seria uma coisa parecida com isso. Isso é uma resolução analítica, ou seja, quando eu resolvo, por exemplo, para y, faço uma integração e obtenho todos os pontos que representam essa minha função. Então, como eu posso dizer, uma resolução analítica, uma integração analítica, ela me dá uma resolução real do sistema para todos os pontos que esse sistema possa conter. Uma outra forma de resolver essa mesma função, de resolver esse mesmo problema, seria uma resolução numérica, uma integração numérica. Na integração numérica, que eu vou fazer representando aqui, em vez de nós resolvermos a integração analiticamente, ou seja, para todos os pontos possíveis representados pela função de uma vez só, nós utilizamos valores numéricos que são adicionados e resolvemos para cada um desses valores numéricos. Então, eu vou substituindo valores aqui em x e obtendo pontos que, no fim das contas, acabam dando para mim a resolução da minha função. A resolução que eu obtenho para esse tipo de função, no fim das contas, acaba sendo
muito parecida com a resolução analítica. Então, qual é o tipo de resolução que você deve escolher? A analítica ou a numérica? A resolução numérica, embora normalmente ela concorde com a resolução analítica, ela tem um problema, que é como são valores numéricos que são plugados para resolver os problemas que nós estamos tentando encontrar as soluções, pode acontecer de ela não ter resolução suficiente. Ou seja, se eu der um zoom aqui, eu posso ver que ligando um ponto ao outro, para obter o gráfico da minha função, posso obter pequenas, como eu posso dizer, imperfeições nas ligações entre um ponto e o outro. Então, no fim das contas, o que eu vejo é que uma resolução numérica ela não é tão precisa quanto uma resolução analítica. É claro que a precisão é muito boa, a precisão é realmente muito boa, mesmo utilizando uma resolução numérica. Mas o que acontece é que o método analítico ele é a melhor resolução possível, enquanto que o método numérico, porque ele fica escolhendo valores numéricos para resolver o problema e vai resolvendo para cada um dos números até que finalmente ele obtenha uma resposta, isso pode levar a alguma imperfeição nos seus resultados. Por que o Orca tem os dois tipos de resolução? Por que não ficar só com um dos tipos de resolução, afinal de contas, já que o outro acaba sendo mais preciso? É porque alguns funcionais de densidade, eles não têm ainda implementado o cálculo analítico. Então, para alguns tipos de funcionais que você escolher, você pode acabar sendo obrigado a trabalhar com o numFrac, com a resposta numérica do problema, em vez de utilizar, como a gente gostaria sempre, o método analítico. Uma outra diferença também é que, como o método analítico é resolvido todo utilizando teoria, ele utiliza métodos teóricos e testes para conseguir gerar os nossos deslocamentos, ele é mais rápido. Nesse caso, no método numérico, como é preciso resolver várias equações, várias contas para cada um dos valores numéricos que ele utiliza, esse método também pode acabar demorando um pouco mais. Então, ele é um pouco menos preciso, com pouquíssima diferença de precisão com relação ao outro. Você vai obter resultados confiáveis também, mas ele também demora mais. E quando eu falo demora mais, realmente pode demorar muito mais, dependendo da quantidade de átomos na sua molécula. Então, já que nós tiramos do caminho a diferença entre cálculo de frequências numéricas e cálculo de frequências analíticas, nós podemos voltar para a nossa molécula e finalmente gerar o input para obter nosso espectro vibracional. Vamos lá, gerar o input do Orca. Essa interface vocês já conhecem, já estão acostumados. Vamos no modo avançado, como sempre. Como nós estamos lidando com uma estrutura orgânica simples, nós podemos ficar com o conjunto de bases df2svp. Aqui em controle, eu vou escolher método dft. Sei que a estrutura do ácido acético não tem carga e também não tem nenhum elétron desemparelhado. Em SCF eu não preciso mudar nada, tudo já parece bom aqui. Em DFT, como é uma estrutura orgânica bem simples, eu posso ficar com B3LIP. Eu aumento a grade de integração para 7 e a grade final coloco nenhuma. No fim, aqui em Data, eu seleciono para ele me mostrar os orbitais moleculares no final do cálculo e para ele me mostrar o meu conjunto de bases no começo do cálculo. Então, agora que eu já tenho aqui o meu input, eu posso fazer as alterações manuais. Eu vou copiar e colar no meu bloco de notas para que fique mais fácil de vocês verem as alterações que eu vou fazer. Página nova, muito bem. Posso apagar esses comentários, já que eles não servem para nada. Primeiro, normal SCF eu não preciso, porque é óbvio que eu vou fazer um cálculo de SCF normal, não alterei nada nesse sentido. Meu computador vai ter 8 núcleos. Então, eu coloco aqui para que ele rode paralelizado em 8 núcleos.
Outra coisa que eu posso tirar é o SP, já que eu não vou calcular um single point. E eu também não fiz nenhuma aproximação nos cálculos, então não preciso da base auxiliar. Posso tirar isso. Primeiro de tudo, quando você for fazer um cálculo de espectro vibracional, é bom que você tenha uma estrutura confiável, ou seja, faça uma otimização geométrica na sua estrutura sempre que possível. Você tem a otimização geométrica e você pode fazer mais que uma operação em cada input do Orca. Eu posso fazer uma otimização geométrica e dizer para ele, logo depois, calcular o espectro vibracional. Então, vai fazer uma otimização geométrica e logo depois da otimização geométrica vai calcular um espectro vibracional com a palavra-chave frac. Ou eu poderia escolher a palavra-chave non-frac também, se eu quisesse utilizar a resolução numérica do problema de deslocamento dos espectros vibracionais. Mas eu vou ficar com a resolução analítica porque é mais rápida e me dá um resultado mais preciso. Então, o resto do nosso input já aparece ok e pronto para rodar. Vou copiar e colar no meu terminal, que está ligado lá no meu Linux. Vou utilizar o editor de texto para criar o arquivo hc.imp. Apertando a tecla I, ele me deixa colar o conteúdo. ESC, W e Q salvam o arquivo. Já tenho aqui só o arquivo hc.imp dentro da pasta pronto para rodar. Então chamo o orca4, o arquivo hc.imp, salvando em hc.out. Uma coisa que eu esqueci. Se você usa o Ubuntu e chegou até aqui, o seu cálculo já começou a rodar. Mas se você usa o Fedora, ou se você usa o CentOS, ou alguma distribuição baseada no Red Hat, você precisa chamar o OpenMPI para que ele rode. Isso é feito com module load mpi /OpenMPI. Agora eu posso executar o Orca de novo e o cálculo começou. Com esse comando eu posso ver o andamento do processo em tempo real. Como ele vai fazer uma otimização geométrica e fazer o cálculo do espectro vibracional, isso pode levar algum tempo. Então, vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Ok, o cálculo acabou dentro de 5 minutos, 46 segundos e 991 milissegundos. Eu já baixei o resultado aqui no meu computador para que nós possamos ver o que aconteceu. Temos aqui os resultados, os arquivos de input e os arquivos de output que foram gerados pelo Orca. Vamos olhar o arquivo de output com alguma atenção para ver quais são as informações que nós podemos tirar desses resultados. Aqui é o final do arquivo, como nós vimos ali agora há pouco, e a primeira coisa que eu percebo é alguns dados termodinâmicos. Isso é muito interessante e vai ser importante para que você consiga fazer cálculos de termodinâmica no futuro. Então, sempre que você faz um cálculo de espectro vibracional, você ganha como um bônus, no final do cálculo, informações termodinâmicas, correções termodinâmicas para a sua molécula. Quando você calcula um single point, o que você tem é a energia eletrônica do sistema. Isso não é um dado termodinâmico. Você entendeu corretamente. Se você quiser dados termodinâmicos, você sempre vai ter que partir para o cálculo de um espectro vibracional. É isso que nós estamos vendo aqui no final do nosso input. Nós temos a entalpia livre de Gibbs, nós temos as fórmulas que nós conhecemos da termodinâmica, nós temos aqui correções térmicas de entropia, entalpia. Nós podemos tirar
informações termodinâmicas ao fim de todo o cálculo de espectro vibracional. Então, isso é uma coisa muito legal de saber e de manter sempre em mente. Você pode tirar esses dados a partir do seu espectro vibracional. Mas o espectro vibracional em si aparece aqui. Essas são todas as vibrações válidas da nossa molécula. Elas vão desde 80,56 cm-1 até 3.744,02 cm-1. Ele também diz para a gente que a temperatura em que esse espectro foi gerado é de 298,15 Kelvin, que é aproximadamente 25 graus centígrados, né? E a 1 atmosfera de pressão. Vamos olhar um pouquinho mais acima, que tem outra informação importante. Aqui nós temos as frequências vibracionais. Começa sempre por 6 frequências iguais a 0, por causa dos graus de liberdade da molécula, mas é importante ressaltar que eu não observei nenhuma frequência com valor negativo. Isso significa que a minha molécula é uma molécula no estado fundamental. Significa que a minha geometria está perfeitamente relaxada. Se eu achasse algum valor negativo aqui, significa que a minha molécula é um estado de transição, que ela ainda não é o estado mais estável daquela substância, daquele composto químico. Então você pode também tirar das frequências vibracionais essa informação importante. É ter certeza de se a sua molécula é ou não um estado fundamental ou se você ainda se encontra num estado de transição. Não tem frequência negativa aqui, então eu sei que eu estou no estado fundamental e que a minha molécula está perfeitamente relaxada. Agora que nós olhamos o output, vamos abrir a molécula com o ChemCraft para ver outras coisas interessantes. Então, com o ChemCraft aberto, nós podemos analisar a nossa molécula também. Vamos mudar o esquema de cores aqui para o CPK, que eu acho mais interessante. E a primeira coisa que nós observamos é que nós temos as etapas da nossa otimização geométrica, mas isso não vem ao caso. Nós estamos interessados nos modos vibracionais, que são os que nós temos aqui. Se eu escolher algum desses modos vibracionais, eu posso ver os deslocamentos que ele ocasiona na minha molécula. Inclusive, eu posso ver os vetores de deslocamento na molécula. Eu posso também escalonar esses vetores, ou seja, quanto mais intenso é o movimento, maior é o vetor. Por exemplo, a gente lembra das aulas de análise orgânica que frequências em torno de 1500 a 1800 são o estiramento da carboxila. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui, o estiramento da carboxila. Então, eu posso analisar todos os modos vibracionais da minha molécula e entender como acontecem as vibrações para cada uma dessas frequências que foram analisadas aqui. Eu posso também, inclusive, visualizar o meu espectro, clicando em Show Spectrum, IR Intensities. Eu tenho aqui esses picos que são referentes a cada uma das frequências que eu analisei. Eu posso fazer com que isso fique mais parecido com uma coisa com a qual eu estou acostumado. Por exemplo, eu posso tornar, em vez de picos, bandas, que sejam mais fáceis de comparar com o espectro experimental. Eu posso esconder esses picos verticais aqui, para que também fique mais identificável para mim. Eu posso também mostrar onde acontecem cada um dos deslocamentos. E separei aqui para que nós pudéssemos ver um espectro experimental do ácido acético. Ele não está bem assinalado onde acontecem as variações, mas eu posso olhar aqui, de repente, por volta de 1600 e 1700, aproximadamente, eu tenho um pico acontecendo. Eu posso ver que no meu espectro simulado, em 1871, eu tenho um deslocamento que é característico desse aqui,
aparecendo. O espectro experimental e o espectro calculado são visivelmente diferentes uns dos outros. Essa diferença que nós vemos do espectro calculado para o espectro experimental é de se esperar, porque é óbvio que quando eu calculo um espectro infravermelho do ácido acético experimentalmente, eu tenho uma infinidade de moléculas interagindo. Eu tenho várias interações, várias ligações de hidrogênio acontecendo. Aquilo está acontecendo em meio aquoso. Ou, de repente, se eu utilizei pastilha de KBr, está acontecendo no estado sólido. Enquanto a minha estrutura que foi calculada foi idealizada como estado gasoso. Então, diversas pequenas diferenças vão acontecer quando você comparar um espectro para o outro. Mas você pode ainda utilizar o espectro que foi obtido aqui para elucidar o seu espectro experimental. Você pode então ter certeza que aquele estiramento da carboxila é o que nós estamos vendo aqui, e você pode também comparar os outros pontos mais proeminentes do seu espectro calculado para ver o que é que cada um deles representa. Então, apesar de que os dois espectros não batem exatamente um com o outro, você tem ainda essa possibilidade de elucidar seu espectro fazendo comparação com um e com o outro. Só que, mais do que isso, se o espectro não é exatamente igual a um espectro experimental, você sabe que pelo menos você consegue elucidar fazendo uma comparação. Comparativamente, você pode chegar a conclusões a partir do espectro calculado com o seu espectro experimental. Outra informação importante que eu já falei são os dados termodinâmicos. Você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, cálculo de calores de combustão, entalpias de formação, tudo isso utilizando os valores termodinâmicos que são calculados para você aqui. Mas você se pergunta, ele fez o cálculo a 298,15 Kelvin. E se eu quiser dados termodinâmicos da minha molécula a 500 Kelvin, no zero absoluto, ou a 400 Kelvin, ou a 300 Kelvin, como que eu faço? É possível você determinar em qual temperatura você quer que as análises vibracionais ocorram. Para isso, basta você adicionar no seu input um bloco a mais chamado frac. Colocar os parâmetros de temperatura que você quer adicionar. Por exemplo, se eu quero cálculos a 500 Kelvin, a 200 Kelvin e a 150 Kelvin. E encerro o bloco aqui. Agora, bastaria que eu fizesse de novo esse cálculo, que ele daria para mim os dados termodinâmicos e calcularia os espectros vibracionais a 500, 200 e 150 Kelvin. Então, isso torna muito fácil você obter uma quantidade grande de dados termodinâmicos utilizando o Orca. Mesmo que o seu interesse não seja o espectro vibracional, você tem que fazer um cálculo de espectro vibracional para ter acesso aos resultados termodinâmicos quando você está trabalhando com o método DFT. Então, só para encerrar, eu quero mostrar um exemplo interessante. Eu vou fechar aqui a minha estrutura e começar a desenhar uma nova. Um resultado muito interessante pode ser obtido com o peróxido de hidrogênio. Eu vou fazer uma otimização geométrica, a nossa famosa água oxigenada. O peróxido de hidrogênio tem um espectro vibracional interessante. Eu vou direto para gerar o input do Orca para o peróxido de hidrogênio. A parte boa é que é uma estrutura muito simples, com um cálculo que vai acontecer bem rápido. Então vamos lá, pode ser com essa base aqui mesmo, método DFT, não tem carga,
A multiplicidade é 1 também. Não mudo nada aqui. Método DFT. Vou continuar com o B3LIP, porque nossos resultados foram com B3LIP até aqui. Vou dizer para ele mostrar para mim esses resultados também. Vou copiar isso e colar no bloco de notas para que nós façamos as nossas alterações com vocês visualizando mais facilmente. Vou fazer uma otimização geométrica e no fim uma análise vibracional da estrutura. Normal print, no final grid. Muito bem, o cálculo já está pronto para rodar. Eu vou criar aqui uma pasta chamada HOOH. Entrei na pasta e vou criar o meu input. Simplesmente colando o conteúdo desse arquivo meu de input. Copiei. Vou salvar. Pronto. O OpenMP já está pronto para rodar. E agora eu uso o Orca 4. Basta eu esperar que a otimização geométrica termine e que eu possa ver a análise vibracional da minha molécula de água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio para os menos íntimos. Pronto, o cálculo do peróxido de hidrogênio acabou e nós já podemos ver quais são os resultados interessantes que eu pretendia mostrar. Primeiro, os dados termodinâmicos nós já vimos, nós não vamos tratar disso agora. Aqui nós temos os modos vibracionais relevantes do peróxido de hidrogênio, mas a parte mais importante é aqui, nas frequências vibracionais. O que logo chama a atenção é que mesmo após uma otimização geométrica, o peróxido de hidrogênio mantém um modo vibracional imaginário, uma frequência imaginária aparecendo aqui na sexta frequência. Nós temos as frequências negativas, que são dos graus de liberdade da molécula, que sempre vão aparecer, mas o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, mesmo depois de passar pelo processo de otimização geométrica, mantém essa frequência negativa aparecendo aqui nas frequências vibracionais. Então, deixo uma questão para vocês. Por que esse modo vibracional, por que essa frequência negativa permanece no espectro vibracional do peróxido de hidrogênio, mesmo depois de passar por uma otimização geométrica, quando se espera que a estrutura já esteja relaxada? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre esse assunto e já volto com a resposta. Então, dê uma pausa no vídeo. Pense a respeito. Por que a frequência negativa permanece aqui mesmo depois de otimizada a estrutura? Dê uma pausa, pense a respeito e eu já volto com a resposta. Bom, acho que vocês já devem ter adivinhado por que essa frequência negativa permanece aqui. Vocês lembram que eu disse que se houver alguma frequência negativa, significa que a sua estrutura é um estado de transição. Acontece que o peróxido de hidrogênio não é uma molécula estável. Ela se degrada espontaneamente, transformando-se em água e liberando oxigênio. Então, sempre que você tiver uma estrutura instável, uma estrutura que ainda não chegou ao ponto mais estável da reação, ela geralmente vai manter uma frequência negativa, que é indicativo de que o que você tem não é um estado fundamental molecular, e sim que ainda é um estado de transição. Ou seja,
uma estrutura que ainda vai passar por algum tipo de processo, ou se degradando, ou mudando a geometria, mas de qualquer forma é um indicativo de que aquela estrutura não é o estado final que ela poderia obter, que ela não é energeticamente estável ainda. Então, essa é uma boa forma de você conseguir determinar se o que você tem é uma molécula instável ou se ela já é uma molécula estável. Ela pode ser instável se ela ainda precisar de reações subsequentes, ou ela pode ser instável simplesmente porque a geometria dela não está ainda no modo mais favorável. De qualquer forma, essa frequência negativa aqui é o que me permite afirmar isso sobre a minha molécula. Ok? Então, nós podemos agora encerrar o nosso vídeo sobre modos vibracionais. Acho que conseguimos abranger todas as partes importantes. Então, recapitulando, você tem frequências vibracionais analíticas ou numéricas. As frequências analíticas são mais rápidas e um pouco mais precisas do que as frequências numéricas, que são bastante mais demoradas. Você também deve ficar de olho nas frequências negativas. Sempre que você encontrar uma frequência negativa, você já sabe que a sua estrutura não está no estado fundamental. Ou ela ainda vai reagir para se transformar em outra coisa, ou ela simplesmente não está com a geometria otimizada. Você vai ter que tentar mais ciclos de otimização geométrica para tentar resolver esse problema. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E quaisquer dúvidas, por favor, perguntem na seção de comentários. A gente se fala.